Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Insights Imobiliários. E eu sou o Cristiano. E eu sou a Zoraide. E hoje nós vamos falar sobre algo que faz totalmente diferença na hora de valorizar um imóvel, que é o acabamento. E se você é daquelas pessoas que adoram entrar no imóvel já reparando na bancada, olhando o revestimento, esse episódio é para você. E hoje nós trouxemos um convidado muito especial, que é o Leonardo, que faz parte da Marmoraria Moser, que é referência aqui na cidade de Itajaí. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Zoraide. Obrigado, Cristiano. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. E para começar, já vamos começar com aquele bate-papo, então, já tirando dúvidas e tudo mais. Leonardo, conta para a gente um pouco da história da Marmoraria Moser, como tudo começou. A empresa começou com dois irmãos que abriram, que trabalharam em uma outra marmoraria, uma outra empresa e abriram a Marmoraria Moser. Uhum. E ela existe desde então há 36 anos, mas com um dos irmãos só, que é o meu pai, Osnildo Moser. E estamos há 36 anos no mercado. É isso que é história, né? É bastante história para contar, na verdade, né? E como que você começou? Já ia de pequeno para a marmoraria? Como que é um pouquinho da tua história dentro da marmoraria? Olha, eu estou há 36 anos na marmoraria. Olha só. Trabalhando há 22 anos. Legal. Eu comecei com 14 anos, eu comecei a me aventurar assim, lá na empresa, lá dentro e tal. E fazem 22 anos que eu tô na empresa, sou apaixonado por ela, é o que eu sei fazer. Tem que ser, né? Nasceu lá dentro. Exatamente. Está no sangue já. Sim. E além de Itajaí região, quais mais regiões vocês atendem? Assim, quais as cidades? Até onde vocês vão? Olha, a gente já foi até São Paulo. Até São Paulo. Exatamente. Mas Curitiba, Porto Alegre, são cidades que a gente já fez trabalhos, prestou serviço. Uhum. Toda a região aqui. Então, assim, se a gente vê que a gente consegue prestar o serviço, Sim. Não tem... Não tem fronteira. Fronteira, exatamente. Uhum. Que bacana. Não é só o estado de Santa Catarina, então. Não. Legal. Na verdade, atende o Brasil todo, né? Sim. Então, sim. Entendi. E vocês estão trabalhando, vamos dizer, aqui na região, aqui em Itajaí, Balneário, quanto tempo estão trabalhando com as principais construtoras hoje? As principais construtoras, mais ou menos uns 10 anos, 10 a 12 anos. Antes era mais parte de casas mesmo, já atendi, desde o início sempre atendeu casa e apartamento? Mais apartamentos. Mais apartamentos. Assim, no começo da empresa, como era 36 anos atrás, eram casas, Que não tinha Sim. tanto apartamento igual hoje também. Exatamente. Né? Mas depois de algum tempo, a gente começou a fazer parceria com as lojas de cozinha. Uhum. Né? Sim. E essas lojas de cozinha indicavam a empresa, e a maioria delas em Balneário Camboriú. Né? E que é só apartamento praticamente. Sim, Balneário. Então 90%. A gente... daí era isso. 98% dos nossos clientes na época, há, sei lá, 20 anos atrás, 25 anos atrás, 20 anos atrás mais ou menos, eram apartamentos em Balneário Camboriú, entendeu? Sim. Por indicação dessas empresas. Aí, depois, foi mudando, ficou mais direcionado aos arquitetos, né? E daí os arquitetos, enfim, né, nos indicavam e nos indicam, né, para fazer o serviço, prestar o serviço para o cliente. E aí, no meio de todas essas parcerias, surgiu as construtoras também, sabe, que é assim que funciona até hoje. Porque sempre tem que ter essa parceria, né? Até porque mármore tem que ter uma confiança, né, em quem vai estar lá na tua casa fazendo esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de acabamento. Confiança não só no material, mas confiança principalmente em quem vai fazer
né, o trabalho em si. E essas parcerias são super interessantes, porque realmente, às vezes, uma pessoa que é o consumidor final, ele não sabe, porque tem tanta opção hoje de marmoraria, né, de outras coisas, enfim, de outros tipos de acabamento, que eles acabam realmente pedindo indicação ou da construtora ou do arquiteto, né? Até para nós corretores, né? Sim. Também. Sim, exatamente. Isso é muito importante falar, tá? Sobre essa questão de confiança, assim, porque quando uma pessoa vai contratar um serviço de marmoraria, tu tem que prestar muita atenção nisso, sabe? Porque assim, depois você precisa fazer alguma mudança no teu serviço, lá na bancada ou algo assim. Olha, tem muita empresa que não vai mais te atender, sabe? Sim. Não vai mais dar esse suporte. Então, isso tem que tomar muito cuidado quando for escolher uma empresa para prestar esse serviço, uma marmoraria, tentar escolher uma que já seja consolidada, que já tenha experiência, sabe? Para não passar por isso, né? Que às vezes eles vão procurar questão de preço, né? E às vezes, eu falo preço porque valor e preço são coisas diferentes, né? Exato. Então, eles vão procurar algo de preço e às vezes por uma diferença muito mínima acabam pegando a empresa X, onde que na verdade a economia não vai ser uma economia inteligente, né? O barato vai sair caro, na verdade. Exatamente, porque às vezes não vai nem entregar o que o que foi contratou. prometido. Exatamente. Tem que tomar muito cuidado porque tem muito aventureiro, tanto em todos os ramos, na verdade, né? Sim. Tem muito aventureiro, então nada melhor do que a gente também. Cara, é difícil a gente indicar alguém, é difícil, independente do nicho. É difícil. Então, tu tá aqui também hoje por causa que a gente tem essa parceria, essa confiança em vocês também, né? A gente sempre tenta trazer os nossos convidados, que é o que a gente estava falando lá atrás, né? Que normalmente é feito mais podcast junto a construtores e tudo mais, mas a gente tenta trazer para o nosso podcast também parceiros que vão agregar valor no imóvel dos nossos clientes, né? Como o Cristiano falou, eles perguntam para arquiteto, para consultores, mas hoje em dia a confiança no corretor de imóveis está muito grande, graças a Deus, né? Sim. Então a gente sempre tenta trazer parceiros onde Zoraide, Cristiano, vocês contratariam a Marmoraria Moser? Com certeza, por isso eles estão aqui, né? Então a gente tenta sempre trazer esses convidados que vão agregar valor para os nossos clientes também, né? Para não ser só mais um. Sim, né? É bem isso aí mesmo. É bem isso. Cuidado, bastante cuidado ao contratar, porque é bom pesquisar bastante, perguntar, porque eu tenho muito cliente que vem para mim de serviço inacabado ou de suporte que a outra empresa não deu para eu terminar o serviço ou dar o suporte, né? Até nós já fomos contratados no nosso ramo. Depois de uma pessoa fazer uma negociação com o corretor, ela me pagou por fora uma outra comissão para eu finalizar o negócio. Olha só. E ter o cuidado também com o contrato, enfim, né? Dei todo o suporte para a pessoa. Então, acho que isso tem tudo a ver. Por isso que a gente tem essa parceria, essa sinergia, né? Isso, sim. Leonardo, agora nós vamos falar de materiais, né? Hoje os clientes têm muita dúvida, porque pedras existem, né? Nem sei quantos tipos, enfim, mármore, né? Então, mas quais os tipos de materiais que vocês mais trabalham hoje em dia? Explicando um pouquinho pra gente. Assim, é muito de tendência, tá? Há uns 10 anos atrás, a gente trabalhava muito com os materiais que não são naturais, né? Porque existe o material natural, né? Vamos lá. Existe o material natural, que são os granitos, mármore, quartzito, sabe? Ônix. E existem os materiais que não são naturais, né? Que é o quartzo, o corian e os ultracompactos, que são que é uma marca muito famosa de ultracompacto, talvez a maior seja o Decton, né? Então, assim, é muito de tendência, como eu falei. Há uns 10 anos atrás, até uns 2 anos atrás, em 8 anos, vamos dizer assim, a gente trabalhava muito com esses materiais que não são naturais, né? Esses compactos, né? E agora está mudando. O material natural é o que mais está vendendo, sabe? Legal. Então, vai da tendência, Tendência, né? eu acho que tanto de material quanto de cores, né?
Sim, sim, aham. O que define muito isso é uma feira. Existe uma feira em Milão, Aham. tá? Que eles meio que definem o que vai ser a tendência do ano ou dos próximos anos, tanto de cor quanto de material, assim, sabe? Entendi. Hoje em dia o verde está muito alto, e os materiais naturais, mármores e quartzitos, né? É o que mais vende. E só, desculpa, as cores claras também, né? O branco é o Coringa, Sim. né? O branco é o best-seller, é sempre o que mais vende. Sim. Claro que cada pessoa, né, tem um gosto, enfim. Sim. Mas hoje tem algum tipo de pedra em específico que sai mais hoje, por causa da tendência atualmente? Não, Não? não. É bem diversificado. É, muito diversificado, porque tem muita, né? Sim. Tem muito tipo de pedra, é o que eu tô falando. Tem o quartzo, que é um material compacto. Daí, no quartzo, tem uma infinidade de cores. Entendi. Daí, os materiais natural já é um pouco mais limitado às cores, só que o material natural é natural. Então, se eu fizer uma bancada de um material natural para você, vai ser única. Ninguém mais no mundo vai ter aquela pedra, porque é aquela Nossa. pedra, é aquela É chapa. personalizado. Exatamente. Né? Ela é um pouco limitada na cor, só que existe essa vida no material natural, né? E essa impressão, no caso, né? O material, os outros materiais, iguais os ultracompactos, que são basicamente, assim, ó, explicando bem uma forma muito simples, o ultracompacto é como se fosse um porcelanato próprio para fazer bancada. Entendi. Ele vende em chapa, igual pedra, e daí também hoje tem essa opção, só que é assim, é um material que, se eu fizer X cor, qualquer pessoa que comprar daquela cor vai ser igual, né? E o material natural não, porque ele é único, né? E até para dar uma dica para as pessoas aqui, tem alguma fase que é o melhor para fazer essa escolha, para fazer a aplicação da pedra? Igual a pessoa comprou na planta um apartamento ou já está pronto. E quanto tempo mais ou menos isso leva? A aplicação da pedra porque assim, ó, Claro que depende do existe um tamanho do processo, serviço, né? Exatamente. Existe um processo que tem que seguir, né? A gente precisa primeiro fazer a medição, certo? E essa medição para fazer a pedra, para fabricar a pedra, a bancada, na verdade, a pedra já está feita. Para produzir essas bancadas, a medição só tem como ser feita após a montagem dos móveis. Os móveis são obrigados a estarem montados para ser feita a medição e a produção das bancadas, né? A não ser que vá alguma bancada sem ter o móvel, daí a gente consegue ir, mas sempre precisa ir no local, fazer a medição e colocar na produção. Com o desenho do projeto lá que ele já tem dos móveis, não adianta. Tu precisa que os móveis realmente precisam estar instalados. Tem que estar instalado. Tem que estar instalado porque não que vá ser diferente da medida do projeto. A medida do projeto vai estar certa. Sim. Só que eu preciso verificar as paredes. Porque sempre tem um desnível na parede, ou a parede é fora do esquadro e tal. Então, isso conta na Às vezes medição. até imperceptível a olho exatamente, nu, né? Mas exatamente. vai Mas lá na hora de colocar. dá Isso, na diferença, hora de né? colocar, se ficar um buraco, a pessoa não vai querer, né? Não. E tá certo, né? Não tem que Sim. querer mesmo. Sim. E, bom, falando em tendência, o que mais está em alta hoje, a gente conversasse agora há pouco aqui, né? Comentasse. Mas tu acha que as bancadas mais claras, pedras mais marcantes, superfícies mais minimalista, algum tópico assim Sim. que sai mais? Sim, o minimalista eu acredito que seja o que mais sai. Porque daí ele é bonito por mais tempo, né? Não é que é bonito Que é por mais atemporal, tempo. né? Exatamente. Você não pesa, né? Você fica daí às vezes tu coloca uma pedra, vai depender muito do projeto, tá? Se vai ter projeto que vai colocar uma pedra com bastante informação e vai ficar lindo e nunca mais vai ser tirada dali porque ficou lindo, né? Sim. Mas
Se for, em outras situações, se for uma bancada muito grande, com muita informação, aquilo vai pesando, né, durante o tempo. Então, o mais claro ou o minimalista, no caso, acaba sendo mais confortável, mais seguro, porque não pesa visualmente, né? Até porque, assim, a gente está na nossa região aqui, que é onde mais vende imóveis. Sim. A maioria hoje, principalmente, às vezes, vai pensar em comprar um imóvel, não pensa em vender no dia de amanhã, quando Sim. é para moradia, né? Uhum. Mas pode acontecer, que acontece muito, na verdade. Claro. Né? Então, acho que mais vale colocar uma minimalista, porque vai agradar mais pessoas também, né? Não é aquele estilo específico. Acho Sim. que é o ideal, né? Sim, concordo. É isso aí. E tu tem alguma dica assim prática para quem está nessa fase de escolha? Vocês conversam com os clientes, enfim, porque às vezes tu quer fazer algo que seja bacana, que é algo atrativo. Às vezes a gente também dá umas viajadas, né? Quando vai pedir alguma coisa para quem vai fazer a pedra. Sim. Enfim, eu falo porque eu sei que na época onde eu tinha comprado um apartamento, eu queria aquele branco estelar. Meu Deus, do momento era o branco estelar, que coisa mais linda, né? É. Só que tem pessoas que acham que eu não cozinho, mas eu cozinho bastante, né, Cristiano? Então, pro dia a dia, eu acho que na pia o branco estelar, não, estelar ou estrelar que fala, né? Estelar. Estelar, o branco estelar. Eu acho que para quem está no dia a dia ali, que usa realmente fogão, cozinha, eu não sei se a pedra que eu coloquei também não era tão boa quanto só a cor, mas vai amarelando, enfim, tem que ter todo um cuidado, né? Sim. Então, alguma dica prática que tu possa dar na hora de escolher? Olha, vai depender o preço, né? O Sim. preço eu acho que é o que mais define. O orçamento tá? da pessoa, É né? o orçamento que a pessoa, né, tem para gastar. Se ela precisa de praticidade no dia a dia, nos materiais natural, eu sempre indico materiais escuros. Sim, cheguei a essa conclusão. Porque embora ele pese visualmente, né? Só que ao longo do tempo ele vai ser mais fácil de tu manter. Sim. Mais fácil de não manchar, sabe? Sim. Porque assim, Mas hoje, desculpa te cortar, mas Claro. hoje tem pedras, claro, um valor agregado muito maior, mas Sim. tem pedras que não arranham e não mancha também, né? Claras. não, tá? Não tem? As pessoas vendem isso, tá? Até as próprias empresas que vendem o material vendem isso, mas isso não existe, tá? Eu percebi que, tipo, na minha pia era de um jeito, né? Sim. Ali no fogão. Na bancada, ela estava como o dia que eu comprei. Sim. Perfeita, linda, branquinha, né? Mas eu digo na praticidade ali do dia a dia, Sim. é que, querendo ou não, a cor clara, ela dá amplitude, enfim, fica clean, é muito mais Exatamente. bonito, eu particularmente acho. Sim. Mas depende muito do que a pessoa quer, né? Sim. Eu sempre eu gosto de conversar muito com o cliente, Sim. né, e deixar bem claro para ele essas informações. É até legal a gente falar sobre isso aqui, né? O material claro é bem isso. Ele vai ficar um ambiente mais limpo, mais agradável, talvez, Sim. ou vai ficar mais limpo, né, visualmente. Sim. Só que a pessoa vai ter que ter muito mais cuidado, né? Muito mais cuidado. Se a pessoa está disposta a isso, eu acho que é a melhor opção, tá? Na minha opinião, é a melhor Sim. opção. Agora, se a pessoa não tem tanta disposição a ter cuidado da bancada, né? Ou porque assim, ó, vai manchar, tá? Não adianta. Vai manchar. Quem cozinha todo dia, não tem como tu ter 100% de cuidado, zelar tem cuidado, para mas às vezes o tempo cai alguma inteiro. coisa, Exatamente, enfim. exatamente. E todo o material mancha, tá? Assim, vai ter alguns que são muito mais fáceis de retirar e vai ter outros que não dá mais para tirar, entende? Sim. Por exemplo, o material natural, tu não vai mais conseguir tirar aquela mancha. Agora, tem um outro material que é o Corian. O Corian é até um material interessante de a gente falar. Eu consigo tirar qualquer mancha desse material, entende? Porque eu consigo mancha ou até arranhão, tá?
Esse material o Corian, até para falar dele, né? É um material da Dupont, tá? A Marmoraria Moser é certificada a trabalhar com esse material. Não é a marmoraria quem escolhe trabalhar com esse material, é a Dupont que escolhe, exatamente, quem vai trabalhar com o material. E nós aqui na região somos os únicos certificados a trabalhar com esse material. Bacana. Assim, é incrível. Esse material é incrível, porque ele não tem emenda, tá? Eu consigo, por exemplo, fazer o piso de toda uma casa sem nenhuma emenda. Sério? Inteiro, exatamente. Ele vai ter emenda, tá? Só que não, ela é maquiada, ela não aparenta. Não aparenta. É como se fosse uma parede toda branca, assim, ou, enfim, sabe? Claro, as pessoas não usam para piso, né? Eu só estou falando para as pessoas entenderem. Tem. Sim, o piso do meu box é de Corian. Que legal. É muito bom, porque o Corian, ele não é gelado, ele é mais quente, assim, sabe? É um material diferente, ele tem uma textura diferente. Então, ele é um material que eu consigo fazer escorredor de louça nele, sabe? Eu consigo fazer a própria cuba nele, né? Eu consigo fazer canto arredondado. Por exemplo, se eu quiser fazer uma pedra com uma lateral toda arredondada, eu consigo termomoldar esse material, consigo esquentar ele e moldar ele da forma com que o cliente... Versátil. Exatamente. Esse material é um material já que é muito mais difícil de você manchar ele, sabe? Porque, claro, ele tem toda uma tecnologia, né, para que isso não aconteça. Mas o valor dele é um valor bem maior também, né, que os outros materiais. Mas, assim, quando for fazer... Mas quem quer algo diferenciado, né? É um material bem diferenciado. É pensar, né, no dia a dia. Se você vai ter disponibilidade e para estar cuidando da bancada, né? Se ela for mais clara, para não manchar essa bancada, para, né, cuidar o máximo possível. Ou se cair alguma coisa, já tentar o quanto antes limpar, né? Ou se você fala assim, não, eu não quero, não vou ter tanto cuidado assim, então eu acho que um material mais escuro é mais aconselhável colocar, sabe? Entendi. E o verde hoje é tendência, então? O verde é uma cor que sai bastante. E o branco. O branco é branco. Branco sempre. Acho que branco e preto não tem muito que... É coringa, né? Assim. E agora vamos falar de um tema que muita gente não sabe. O processo de instalação. Quanto tempo, em média, demora desde a medição até a entrega? Claro, cada projeto, né, são tamanhos diferentes. Mas vamos colocar uma suposição aqui de um apartamento de 100 metros quadrados, você vai instalar só a cozinha, para não colocar em todos os cantos aí, só para ter uma noção. Sim. Entre a medição e a instalação, deixar pronto, né? Em média 20 dias, tá? Para um apartamento todo. Para uma cozinha, 10 dias. Apartamento todo que tu fala é banheiro todo e cozinha. Isso, se for um apartamento com 3 suítes, né? A cozinha, lavanderia, o banheiro das 3 suítes e a churrasqueira. Seriam, em média, 20 dias, desde a medição até a instalação. Tá? Em média, né? Sim. Vai depender muito às vezes menos, às vezes mais, mas a média é 20. E muda esse tempo, ele vai mudar referente ao tipo da pedra também? Sim. Porque daí também. Tem pedra que talvez tenha que pedir alguma coisa do tipo. Isso, exatamente. Se eu tiver a pedra em estoque, vai ser mais rápida, né? Vai agilizar o serviço. E dependendo do material, se for às vezes um material que não é nacional, demora um pouco mais para vir ou um pouco mais para achar, né, em algum fornecedor, acaba aumentando um pouquinho o tempo. Mas não muda muito, tá? Dificilmente vai fugir dos 20 dias, tá? E isso é importante também dizer sobre a instalação, porque o serviço de marmoraria não é um produto de prateleira, né? Não está pronto ali na prateleira para eu entregar para o cliente. Exatamente. Então, não tem como eu fazer em 3 dias ou em 5 dias, né? Às vezes eu preciso dos 20 dias. Sim. Ligo hoje, amanhã já está aqui. Né? Exatamente. Dependendo do serviço até dá, né? Se for uma soleira, algo assim, até dá. Mas, algo prático. Enfim,
mais uma bancada não tem como. Entendi. E quais são os principais erros que os clientes precisam evitar quando chega nessa fase de obra? Pressa. Pressa. A pressa é... É inimiga da perfeição. Já diz o ditado, exatamente. E o que a gente estava falando antes, que é cuidar a empresa que vai escolher também, né? Sim. Isso é muito importante. E, assim, não ter pressa para que o produto fique pronto, porque isso vai ser difícil para as duas partes, né? Tanto para o cliente quanto para o prestador de serviço, que vai estar trabalhando sob pressão também, e o erro sempre acontece, sabe? E tentar conversar e tirar todas as dúvidas antes de ser feito o serviço, né? Se tem qualquer dúvida, fala, pergunta. Nenhuma dúvida é errada, sabe? Ou é em vão. Então, Até porque, para vocês, aquilo ali é o cotidiano de vocês, né? O dia a dia. Mas, para quem está fazendo a contratação de serviço, não. Então, pode parecer que a pergunta, né, é boba até. Isso. Mas, na verdade, não. Porque o dia a dia dela depois pode ser prejudicado por causa disso, né? Exatamente. É isso aí. A dúvida, pergunta, porque né, tem que ficar do jeito que a pessoa quer. Sim. Né? A gente trabalha com o sonho de uma pessoa. Sim. Né? E isso é muita responsabilidade. Então, sempre deixar tudo muito bem claro para que aconteça da melhor forma. Né? Sim. Agora, te focando um pouquinho sobre a pedra ali e colocando novamente, na verdade, tem alguma história de bastidor? Alguma situação que vocês precisaram resolver de última hora, assim? De última hora tem todo dia. Principalmente na sexta-feira. Sexta-feira fica todo mundo apavorado. Sim, mas tem uma história engraçada de 2 irmãos que foram nossos clientes, né? E tinha uma briga das cunhadas, assim. Daí um irmão fez antes o serviço, né? No apartamento dele. E eles eram sócios, inclusive. Daí, quando o outro foi, tipo, a cunhada falava assim, Como eu assim? quero pelo menos igual ou melhor do que eles fizeram, porque eu não vou ficar para trás, sabe? Eu não quero ser menos do que eles. Então, daí a gente tinha que ficar fazendo esse jogo de cintura aí, né? Sim. E é complicado, né? Ainda mais com 2 mulheres. Deus me livre. Sim. Isso foi uma situação um pouco engraçada que aconteceu, né? Mas assim, de última hora, todo dia acontece. Todo dia acontece. É porque sexta-feira, tu falou da sexta-feira, mas sexta-feira é o dia que ele já sabe que sábado, domingo... quase ninguém trabalha, exatamente. Né? Então, eu acho que por isso também o pessoal já fica mais apavorado, sim, né? Principalmente quem está construindo para vender alguma coisa do tipo. Sim. E a gente entende também, né? Quem está construindo e principalmente quem está em obra, reformando, a reforma é sempre mais complicada, sabe? Sim. Sempre mais melhor complicado. começar do zero do que a reforma, né? Com certeza. Porque a reforma sempre tem um período mais curto, né? É mais limitado o tempo. Sim. Então, acaba que o cliente... E a reforma parece que surge mais imprevisto também, né? Com certeza. Parece que não surge. Porque tu tem que arrumar, né? Tem que arrumar o que estava errado, então tem que fazer de novo, né? Daí não que seja mais difícil, sabe? Não tem nenhum serviço que é difícil, tá? Só que às vezes é um pouco mais demorado porque tem que refazer, né? Tem que refazer, exatamente. E daí o cliente sempre fica mais em cima quando é reforma, porque, né? Justamente porque não quer que aquilo aconteça novamente, né? Sim. Então, a gente sabe que vocês têm parceria com várias construtoras da região, né? Aqui de Itajaí. Como que funciona esse trabalho com as incorporadoras e construtoras? Tem de 2 formas, tá? A gente tem parceria com uma construtora, por exemplo, em Balneário Camboriú, que a gente dá só mão de obra, né? Tá. Eles compram as pedras e a gente faz o serviço dando a mão de obra do serviço para eles. Ou
pode ser a pedra, nós fornecendo a pedra e prestando serviço, né? Mas é assim que acontece. O dono da construtora vem, fala com a gente, né? A gente conversa bastante, tenta entender o que A necessidade. exatamente, e o padrão e como que precisa ser feito, né? As obras daquele empreendimento. E a gente, entendendo isso, deixando tudo alinhado, a gente começa a fazer o serviço, tanto só a mão de obra, quanto entregando o material e a mão de obra. E agora, seguindo nessa mesma linha de raciocínio, e os arquitetos? O quanto é importante essa parceria para escolher um material ideal para cada projeto? Cada projeto é único, né? Sim. É muito importante a parceria com o arquiteto, porque facilita o nosso serviço também, né? O arquiteto é uma pessoa que estudou para prestar muito bem aquele serviço que ele faz, né? Então, isso é bom porque divulga a nossa empresa, a nossa marca também, e facilita o nosso trabalho, porque quando tem o envolvimento do arquiteto, já é mais direto, sabe? Já sabe, né? Exatamente. O cliente já vem pronto, né? Sim. Ele já sabe qual a pedra que ele quer colocar, já sabe como ele quer fazer a bancada, de que forma que vai ser, enfim. É mais prático. É bem mais prático e é muito importante, sabe, essa parceria. Sim. É que aquele atendimento personalizado que tu daria para o cliente, envolvendo perguntas, respostas, enfim, aquele tempo, já né? fez esse filtro todo, né? Já vem filtrado, Exatamente. Já vai ser mais direto. Exatamente. Embora que eu gosto de conversar com o cliente e Sim. prestar esse atendimento também, tá? Entendi. Gosto muito. Mas é bom que tu consegue atender todos os públicos também, Sim. né? Desde o consumidor final até Sim. arquiteto, construtoras. Isso é muito bacana, né? Consigo. E a nossa empresa tem uma estrutura muito grande também, né? A gente tem bastante funcionário, a estrutura é grande, então a gente consegue atender tranquilamente todos esses clientes, sabe? Sim. E agora vamos dar uma dica prática para quem está nos ouvindo. E tem aquela dúvida, né? Qual a tua orientação para quem está construindo ou reformando? Uma dica prática para quem está construindo ou reformando. Para quem está construindo ou reformando, Isso. contrata a Marmoraria Moser para fazer as pedras. Perfeito. Pronto. Essa dica Não vai ter dor de cabeça. Não. Isso aí. Independente da situação, é só chamar a Marmoraria Moser. Sim. Legal. E quem tem um orçamento mais limitado, Leonardo? Tem algum material que entrega boa estética sem estourar o orçamento? Sim. Isso acontece muito, né? De ter o orçamento limitado, porque uma obra, vocês sabem também, ela custa muito caro, né? Sempre ultrapassa. E a pedra é sempre a última coisa que vai ser colocada no apartamento. Então, todo mundo já atrasou, né? O cliente já gastou o dinheiro inteiro. Enfim, né? É sempre assim. Então, os materiais naturais, os granitos, é uma boa opção para as pessoas que têm um orçamento mais limitado, porque tem uma faixa de preço menor, né? Então... Vai atender super bem a pessoa também, né? Atende tranquilamente, tá? É um material que é muito bonito, é bom no dia a dia, né? Ele vai tanto para cozinha quanto para, né, qualquer ambiente, revestimento de escada, enfim, soleira. É um material muito versátil que consegue ser colocado em todos esses serviços, sabe? E tem um valor, tem um preço melhor. E a gama de cores? Tem muita cor. Muita? Muita cor. E varia também questão de valores, tanto para claro e escuro? Sim. Pelo que eu me recordo, sim. Tem um material mais caro e tem, né, em todos as linhas, né, de produto, né? Daí, enfim, o cliente precisa dar uma olhada no catálogo, né, na empresa para escolher, mas não são todos o mesmo valor, né? Tem alguns são mais caros e outros mais baratos. E o mais claro é mais caro ou o mais escuro é mais caro? O mais claro é mais caro. O mais claro é mais caro do que o mais escuro. Sim. Entende? Isso. Mas não é o mais caro. Entendi. Sim. Claro. Entende?
falar sobre valor é meio complicado, porque tem o preço e tem o valor, na verdade, né? Isso, que é o que é que o que o a gente tava Zoraide falando falou no início, né? Então, às vezes, o valor, o granito, que é mais escuro e é mais barato, seja não mesmo cabendo no orçamento da pessoa, ela não vai querer porque não tem o valor que o granito, que é cinza e é um pouco mais caro, ela vai querer colocar aquele material porque para ela é o que vai encaixar na cor, enfim, né? Sim. Entendi. É o que eu falei, é o sonho da pessoa, então Realmente ir lá conversar com vocês e É. fazer um atendimento personalizado para Exatamente. entender a pessoa, o orçamento. Exatamente. Parece difícil de escolher, tá, gente? Mas é muito fácil. É bem fácil. Geralmente Acho que a tu pessoa... vai direcionar a pessoa muito certo. Exatamente. Né? Eu Tem converso experiência. muito com a pessoa, eu tento entender, eu tento me colocar sempre no lugar da pessoa, né? Sempre tento me colocar no lugar do cliente para eu conseguir direcionar o mais certo possível, né? Para atender o melhor possível aquele serviço. Perfeito. E já teve algum projeto fora do comum, assim, que te pediram, Leonardo, uma bancada gigante, uma cor diferente, ou até algum pedido inusitado de algum cliente? Assim, é tanta coisa que a gente faz, sabe? Tanto serviço, mas... sim, já teve cabeceira de cama que a gente precisou içar, né, por fora do prédio, que foram 2 chapas de pedra. Então, nem passar na escada, nem nada, atrás de uma cama, enfim. Isso foi algo que eu achei interessante, assim, sabe? Mas tem de serviço grande, assim, coisas grandes, tem muita coisa. A gente já fez muita coisa. Meu Deus, é muita gente que... Até porque a nós gente já está numa tem. região que tem muita empresa, né? Sim. Inclusive a Marmoraria Moser, ela fica do lado da BR-101. Isso, Né? isso. Então ali vocês devem atender muita empresa que é comércio exterior, que tem muito. Sim, a gente... Além de residencial, claro. Sim, atende bastante essa parte de empresas, né? Construtoras, arquitetos, empresas, escritórios, né? Onde vai Cliente, pedra, a gente cliente está final, atendendo. exatamente. Sim. Escada, lareira, churrasqueira, bancada de cozinha, todas as bancadas, né, que vocês imaginarem, assim, aparador, sabe? A gente faz todos esses serviços. Não vai ter algum serviço com pedra que a gente não vai conseguir fazer, eu acho. Entendi. Ainda mais com a praticidade dessas que vocês conseguem fazer personalizado, né? Sim. Então, hoje em dia não tem mais, esse tipo de serviço eu não consigo fazer. Sim, Né? exatamente. Esse material encaixa bem, por exemplo, em barcos também, né? Iate ou essa linha náutica, esse material é bem leve, então Sim. é bem versátil, né? Vai tranquilamente nesse tipo de serviço também. Entendi. Perfeito, Leonardo. Acho que ficou bem esclarecido aí. Que bom. E, bom, foi um prazer incrível estar aqui com você hoje, tá? Esclareceu, acho que muitas dúvidas de muitas pessoas e podem estar nos contactando também para estar falando com o Leonardo, né? A gente agradece a tua presença aqui hoje, acho que esclareceu muito e obrigado mais uma vez. Mas antes também eu queria saber, Leonardo, como que, para quem está nos assistindo, como que encontra a Marmoraria Moser, né? Como que consegue ver um showroom, como consegue ir até vocês, endereço, Instagram, enfim, como que o pessoal que está nos assistindo consegue encontrar vocês? Sim. A Marmoraria Moser fica em Itajaí, na rua João Dalmolin, número 789. Certo. Bairro Ressacada. E no Instagram consegue achar como Marmoraria Moser. E nós estamos esperando todo mundo na marmoraria. E eu consigo atender qualquer cliente. Vamos lá tomar um café, vamos conversar, que eu quero entender o que você precisa e a gente vai fechar negócio. Perfeito. E para você, cliente que está ouvindo a gente agora e está chegando naquela fase de colocar as pedras, na fase de acabamento,
podem nos contactar, que a gente também pode estar passando o contato do pessoal da Marmoraria Moser. Então, para nos encontrar no Instagram também, né? O meu Instagram é Zosiquieri. O meu é Corretor Cristiano Souza. E também, para ver os imóveis, tem o nosso site, que é www.cristianoisoraide.com. E, Leonardo, eu também quero te agradecer, né? Agradecer o teu tempo, agradecer as suas dicas, porque a gente teve uma aula aqui, né? Muita coisa que a gente não sabe, mas tenho certeza, a gente sabe, e por isso você está aqui hoje, que você dá a Marmoraria Moser, enfim, o seu Moser, a dona Viviane, vocês sempre estão ali dispostos a nos atender e atender a todos, né? Cafezinho a gente sempre gosta, então, para quem quiser ir tomar um café, tirar dúvidas, né? Que às vezes ainda está naquela questão ali de projeto, não está na hora de decidir ainda o mármore, mas para conhecer vocês, conhecer o produto, enfim, né? Então, muito obrigada pela tua presença aqui hoje e espero te ver mais vezes aqui. Quem sabe a gente também não faça um videozinho depois aí desse mármore diferenciado para mostrar para o pessoal em casa. Claro, né? Claro. Gente, eu que agradeço, tá? Novamente. Foi muito bom estar aqui com vocês e esclarecer todas as dúvidas. E eu estou sempre à disposição. Obrigada. Perfeito. Muito obrigado. E esse foi mais um episódio do Insights Imobiliários.